Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé em respeito à palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 21, versículo de número 1. Vamos estar falando aqui a respeito de Nabote, que recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois que dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está a vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa das palavras de Nabote, o jezreelita, que lhe falava dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou em sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Fala assim: a minha vinha não me está à venda. Vamos falar de novo, porque eu acho que você está querendo vender a vinha, irmão. Você falou meio duvidoso. Aí você fala: pastor, depende da proposta. Dependendo da proposta, até vendo a minha vinha, mas está amarrada, amém, irmão? Você fala: a minha vinha não me está à venda. Amém? Vamos analisar o texto. Igual os teólogos falam, vamos fazer uma exegese. Vamos ver o que o texto nos explica. Vamos ver o que o texto nos explica. Precisamos começar fazendo algumas perguntas. Precisamos fazer o quê? Algumas perguntas para o texto. A primeira pergunta é: quem era Nabote? Nabote, ele era o dono da vinha. Segunda pergunta: como Nabote conquistou esta vinha? A resposta é: por uma herança. A terceira pergunta que eu fiz para o texto era: quem deu esta herança? E a resposta é: os seus pais. Eu parei nessas três perguntas e eu comecei a analisar o texto e eu resolvi fazer mais uma pergunta e veio a quarta. E a pergunta foi: Nabote estava vendendo a vinha? E a resposta é: não, a sua vinha não estava à venda. A vinha de Nabote estava à venda, sim ou não? Olha aqui no versículo 2. Que Acabe falou dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. O que Acabe ele fez aqui? Uma proposta. Ele fez uma proposta para a vinha de Nabote. Mas a vinha de Nabote não estava à venda. Mas Acabe disse que a vinha estava no pé do seu reinado. Estava de muro com o seu reinado. E todas as manhãs, acredito eu, que este rei, ele se levantava e olhava o quê?
a horta, a vinha de Acabe. A palavra de Deus fala que Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha. Mas Nabote não estava vendendo a sua vinha. Olha para a pessoa que está só e fala: cuidado com as pessoas que estão de olho na sua vinha. No versículo 2, eu fiz as mesmas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz era para saber quem era Acabe. E a resposta é: Acabe, ele era rei de Samaria, casado com Jezabel, e o seu Deus era Baal. Quem era Baal? Uma divindade. Eu fiz uma segunda pergunta para o texto, e eu perguntei: o que Acabe queria comprar? O que Acabe queria comprar? A vinha de Nabote. Eu volto para o versículo de número 1. E eu faço a pergunta aonde o meu coração, ele começou a arder na data de ontem. Eu analisando o texto, eu subo lá no quarto e eu pergunto para a pastora: quem era Nabote? E ela fala: Nabote era dono da vinha. Eu falei: não, mas isso a gente já sei. Isso eu já sei quem é. Aí eu perguntei de novo: quem era Nabote? E ela falou: não, é o dono da vinha. Nessa eu fiquei fazendo umas 4 vezes essa mesma pergunta. E ela sempre respondendo: é o dono da vinha. E eu pergunto para vocês: quem era Nabote? Mas isso a gente já não sabe, irmãos. Precisamos de saber mais a respeito deste homem. E eu perguntei para o texto: quem era Nabote? E ele falou a mesma coisa que vocês responderam: era o dono da vinha. Só que quando eu fui ver quem era Acabe, aí veio as respostas. Aí veio aqui a informação de quem ele era. Acabe, ele era rei. E ele era o rei de Samaria. Está aí no texto. Acabe, ele era casado com Jezabel. E este Acabe, ele adorava um Deus, uma divindade. Então já tem as informações de quem era Acabe. E eu vou ter: Senhor, eu já entendi quem é Acabe, mas quem é Nabote? E a resposta é: o dono da vinha. A palavra de Deus, se você for analisar, tem a genealogia de cada pessoa, de cada indivíduo. Você também tem a sua genealogia, a sua árvore, de quem é o seu avô, quem é o seu tataravô, quem é os seus bisnetos, quem é o seu pai. Você tem a sua árvore, a sua genealogia, você tem ela. Se eu perguntar quem era o seu avô, você vai falar quem era. Quem era o pai do seu pai? Você vai falar quem era. Então, quem é os seus filhos? Você vai falar quem são os seus filhos. Então, você tem a sua genealogia. Então, eu fui atrás da genealogia de Nabote. Eu falei: não, tem que saber o nome do pai, o nome da mãe, se ele era um cara casado, se ele tinha uma família, se ele morava só. E eu fui atrás. Eu fui atrás da genealogia para saber quem era Nabote. Só que na genealogia de Nabote diz a lista de antepassados de Nabote, só que não há informações sobre os seus pais, não há informações sobre os seus avós, não há informações sobre os seus parentes mais próximos.
A única coisa que fala de Nabote na Bíblia é que ele era dono de uma vinha. Não fala quem eram os seus pais, não fala quem eram os seus avós, não fala quem eram os seus parentes. O significado de genealogia é a lista dos antepassados de uma pessoa. E Nabote não tinha. O único momento que aparece este homem chamado Nabote na Bíblia é quando ele ganha uma vinha. No momento que ele ganha esta vinha, aparece Nabote na Bíblia. Porque se ele não tivesse ganhado, ele não tinha nem aparecido na Bíblia. Versículo número 1 fala: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, os reis de Israel, uma vinha. Ninguém falava de Nabote. Ninguém conhecia Nabote. Ninguém comentava sobre Nabote. Vamos trazer para o dia de hoje. Foi só se aposentar que começaram a falar dela. Mas antes disso, ninguém falava de Nabote. Ninguém conhecia Nabote. Ninguém mal sabia quem era Nabote. Foi só Nabote ganhar a vinha que ele apareceu aqui na Bíblia. Trazendo para o dia de hoje, foi só comprar uma casa. Foi só casar. Você viu quem casou? Não, quem casou? Fulano de tal. Não, eu não conheço. Então, casou com fulano de tal. Ah, é? Eu não conheço essa pessoa. Então, casou com ele. Ninguém mal sabia quem era essa pessoa. Você viu quem comprou uma casa agora? Não, não sei. A fulana de tal que mora ali na esquina, não sei quem. Então, comprou uma casa agora. Não é uma casinha qualquer não, é um sobrado logo. Então, as pessoas só conhecem a gente quando a gente adquire alguma coisa, irmão. Você viu quem está andando de carro agora? Você viu o carrão que ele comprou? As pessoas só conhecem a gente quando a gente adquire alguma coisa, irmão. As pessoas só vão falar de você quando você fizer uma bela de uma casa, quando você virar um empresário, quando você virar um fazendeiro, quando você ganhar uma herança dos seus pais. Ganhou uma herança. O pai morreu. O pai era um monte de dinheiro, hein? Sabe com quem ficou a herança? Entregou tudo para ele, ó. As empresas, a fazenda, carro, helicóptero. Eu falei, nossa, quem que é? O rapaz ali, que mora ali, ó. Rapaz, agora está milionário. Se é uma cidade pequena, todo mundo agora vai saber quem é um homem. Porque até então, enquanto ele era um Zé Ninguém, ninguém falava sobre ele, ninguém comentava sobre ele. Mas agora que ele ficou rico na cidade, é o comentário lá. Só fala da herança que ele ganhou, que ele se tornou milionário. Então, as pessoas só falam de nós, a respeito de nós, quando nós conseguimos adquirir alguma coisa. O nosso nome, ele entra na boca de alguém quando nós conquistamos alguma coisa na terra, porque senão eles nunca iriam falar de nós. Você viu quem apareceu na televisão? Está importante agora. Está famoso agora. As pessoas só falam a seu respeito porque você conquistou algo, porque você tem algo. Porque senão as pessoas nunca iriam falar sobre você, nunca iriam falar ao seu respeito. Você viu quem está crente agora? Você viu quem aceitou a Jesus agora? Algumas pessoas incrédulas vão dizer, não dura um mês.
E eu já estou quase 20 anos. Então, as pessoas, elas vão falar de você quando você conquistar alguma coisa. Porque se você não conquistar nada, ninguém vai falar de você. Nabote só apareceu na Bíblia quando ele ganhou uma vinha de herança dos seus pais. Pastor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Vamos a partir do versículo 11 e versículo de número 12. Achou? Pode ler. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e Geteu os 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. Amém? A arca da aliança ficou na casa de Obed-edom. Quantos meses? 3 meses. Neste período que a arca ficou na casa de Obed-edom, as coisas dentro da casa dele começou a mudar. Ninguém falava de Obed-edom. Ninguém nem sabia quem era Obed-edom. Davi pega a arca, leva para a casa dele. Depois de 3 meses começa o comentário. Você viu como é que está a casa de Obed-edom agora? Você viu como é que está a família dele agora? Olha, Deus tem abençoado tanto a família dele, tem abençoado tanto a casa dele. Tudo porque a presença de Deus foi para a casa de Obed-edom. Tudo porque a presença de Deus foi para a casa de Obed-edom. Porque Obed-edom, ele abriu a porta para que a arca da aliança entrasse dentro da casa dele. Ele abriu a porta da sua casa para que Deus entrasse dentro da sua casa. E a partir do momento que Obed-edom abre as portas para Deus, a sua família é transformada. Olha para a pessoa que está só, diga para ela: o seu milagre vai virar notícia. Amém? Bate palmas para Jesus. Eu faço a segunda pergunta: como Nabote conquistou esta vinha? E a resposta é: por uma herança. Então Nabote conquistou a vinha por causa de uma herança. Então, não foi porque ele merecia, foi por causa da herança. Nabote, ele conquistou a vinha, não foi porque ele era bonzinho, foi por causa da herança. Nabote, ele conquistou a vinha, não foi porque ele era bonitinho. Ai, que fofinho. Não, foi por causa da herança. Então, o que eu quero que você entenda é que tudo que nós temos não é porque nós merecemos, irmão. É por causa. Então, Nabote, um homem desconhecido, um homem que não tinha a sua genealogia, um homem que não mostra quem era o nome dos seus pais, o nome dos seus avós, não tem relatos. Só começa a falar de Nabote quando ele recebe uma herança, uma vinha. Então, eu faço essa pergunta: por que Nabote conquistou essa vinha? Foi por causa de uma herança. Então quer dizer que ele não ganhou a herança, não foi porque ele merecia, nem porque ele era bonzinho, nem porque ele era bonitinho.
Ele ganha a vinha por causa de uma herança. Então não é porque ele merecia. Bate no seu peito e fala: não é porque eu mereço. Então o que você adquire, o que você ganha, não é porque você merece. Ah não, mas eu ajudo os pobres. Ah não, eu ajudo a comunidade. Não, eu ajudo as pessoas da minha família. Olha, quando está precisando, olha, eu abro a mão, estendo a mão e ajuda. Não, não é por isso. Então tudo que nós conquistamos até hoje, tudo que nós temos até hoje, não é porque nós merecemos, irmão. É por causa de uma herança que veio de Deus. E eu faço uma terceira pergunta: quem deu esta herança a Nabote? A resposta está na Bíblia. Quem deu a herança a Nabote foi os seus pais. Então tudo aquilo que você tem, quem é que foi que deu? O seu Pai do céu. Foi Ele que te deu, mesmo você não merecendo. Mesmo você não merecendo, Deus te deu. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que fez o quê? Ele deu. Quem é que deu? Deus. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto você, que Ele fez o quê? Ele deu, irmão. Foi Ele que te deu. Então não foi porque você merecia, Ele que quis que dar. Não foi porque, não, eu tenho porque eu fiz por onde também, né? Não. Foi Deus que te deu. Não, eu cheguei até aqui por causa da minha inteligência, por causa da minha sabedoria, por causa do diploma. Não. Foi porque Deus, Ele te deu. Não, eu sou muito próspero, eu sou muito abençoado. Foi Deus que te deu, irmão. Nós nunca devemos se orgulhar daquilo que nós temos. Porque não foi pelo seu esforço, foi por Deus que te deu. Foi o próprio Deus que te deu condições para que você pudesse adquirir as coisas que você tem hoje. Foi o próprio Deus que deu condições para que você conquistasse a sua família, a sua parentela, a sua casa, os seus filhos. Foi o próprio Deus. Então tudo que você tem foi Deus que te deu. Abra agora, pastora, Mateus 26:26. Mateus, Novo Testamento, 26:26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, o abençoou e partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei isso, é o meu corpo. Amém? Enquanto Jesus fazia o quê? Comia. Ele tomou o quê? O pão, abençoou, partiu e fez o quê? Ele deu. O próprio Jesus, Ele deu o pão. Então, o pão que está sobre a sua mesa, quem deu? Foi Deus que deu o pão para nós alimentar. Quer ver mais quanto Deus está nos dando? Efésios 4:11. Então, Deus, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Fala que Jesus, Ele pegou o pão, partiu e Ele deu o pão para o povo. E agora em Efésios capítulo 4, versículo 11, o que Deus deu, pastora? E Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outro para evangelista e outros para pastores e doutores.
Pode continuar. Querendo aperfeiçoamento do santo para que as obras do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Logo no comecinho já fala, Ele mesmo deu. Uns para pastores, apóstolos. Então, tudo isso foi Deus que deu, irmão. Então você entende que tudo que você tem foi Deus que deu? Porque se Ele não tivesse te dado, você não teria nada. Então quer dizer que tudo vem das mãos de Deus. Foi Ele que te deu, irmão. Aí a pessoa, ela agarra assim no que ela conquista. Não, isso aqui é meu, ninguém pega. Não, irmão, foi Deus que te deu. Coloca a mão, não. Olha, eu ralei para conquistar isso aí. Não, meu irmão, foi Deus que te deu. A gente vê algumas pessoas que ela adquire um automóvel e aí ela vê alguém que está indo para a mesma direção para onde ela vai. Está indo para a mesma igreja. Para não sujar o carpete, ela não dá carona. E indo para o mesmo lugar. Já tive essas experiências, irmão. Estou indo para o mesmo lugar. E no carro ainda vai. Abençoado. O cara buzinou e não parou. Ainda tinha uma boa caminhada para seguir ainda. Só para não sujar aquilo que é dele. Não, aqui não, ninguém mexe. Mas foi Deus que deu, irmão. Fala, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Amém? Foi Deus que te deu, irmão. Os seus filhos foi Deus que te deu. Falar em filho, olha o que está escrito. Pastor, abra sua Bíblia aí. Em Salmo 127, versículo 3. E eis que os filhos são herança do Senhor. Pronto, só até aí. Os filhos são herança de quem? Então você só tem filho porque Ele que te deu. A herança são os nossos filhos. E foi Deus que deu. Então os seus filhos são herança que Deus te deu. Está escrito aqui, ó, no Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Então tudo que nós temos vem da mão. Versículo de número 2, lá no 1 Reis 21. E Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Acabe aqui, ele faz uma proposta. Ele fala: ó, dá-me a sua vinha, que está no pé da minha casa, eu te dou uma outra vinha melhor do que essa. Não parece uma proposta do diabo, irmão? Porque se o rei, ele pode adquirir uma vinha melhor do que eu tenho, por que ele quer a minha? O cara é o rei, irmão. Ele pode ter a vinha na cidade inteira, se ele quiser. Não, mas ele cismou com a nossa vinha. Não, ele quer a nossa, ele quer a sua vinha. E ele fala: ó, a sua vinha é bonita, mas eu posso te dar coisa melhor se você quiser. Então, vamos fazer uma troca? Você me dá esta vinha e eu vou te dar uma outra melhor. Algumas pessoas, por causa da proposta, muitas vão ficar balançadas, irmão.
Vai dar uma melhor. Vou te dar uma melhor. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele está interessado na sua vinha e está dizendo que ele vai dar uma melhor. Então fica com a melhor mesmo para você. Mas as pessoas têm um olho deste tamanho e ela fala assim: você vai me dar uma melhor? Então pode levar. Pelo amor de Deus, leva logo. Me dê logo essa outra que é melhor. E aí o cara faz o quê? Aceita a proposta, pega a sua vinha, que era herança. Ele pega a vinha e troca por causa de uma proposta, aonde a pessoa disse que a vinha que ele ia dar era melhor do que ele tinha. É para rir mesmo, irmão. Tem coisas que tem preço, irmão. A minha casa tem preço. O carro que eu tenho tem um preço. Os móveis que eu tenho dentro da minha casa tem preço. Essa roupa tem preço. Mas tem coisa da nossa vida, irmão, que não tem preço. Tem coisa da nossa vida que tem valor. Sabe quando você tem algumas coisas na sua casa, a pessoa fala assim: nossa, quantos anos você tem isso? Joga isso fora, já está velho já. Ou vende para alguém, né? Não, isso aqui não tem preço não, isso aqui tem muito valor sentimental para mim. Não tem preço, tem valor. É um valor sentimental, foi a minha tataravó que me deu. Não, está amarrado. Toda vez que eu olho para esse copo, eu lembro da minha tataravó, eu lembro dela. Não. Mas é muito bonito isso daqui, ó. Mas eu acho que se você for lá na Casa Bahia, tem coisa muito mais bonita do que ela, mais moderna, mais chique. Se você for lá, tem até canudinho. E essa sua não tem. Não, isso aqui não vendo para ninguém. Eu tenho um valor muito sentimental para mim. Isso aqui não tem preço. Então, irmãos, tem coisa na nossa vida que tem preço. Eu lembro que quando eu tinha um golzinho 86, e aí tinha um vizinho que ele sempre chegava e falava assim: eu quero comprar esse carro seu aí. Eu queria tanto ter um carro igual o seu. Aí eu falei: peraí, deixa eu ver. Aí eu dei uma volta assim em volta do carro. Irmão, não tem placa de venda aqui não. Estou vendendo. Não, mas ele ficava interessado. E toda vez que ele me vinha: se você vender lá, vou vender o carro, lembra de mim, eu vou comprar o seu carro. E ele ficava assim, mano, querendo comprar o meu golzinho 86. Eu falo: mas o rapaz lá toda vez fica perguntando se eu vou vender o carro. Eu não lembro de ter colocado alguma placa de venda no meu carro. Não estou vendendo meu carro. Até que eu fiz uma besteira no carro, irmão. Indo lá para Palhelheiros, naquelas curvinhas abençoadas ali, aonde você não consegue ver placa, você não consegue ver as luzes, porque as árvores tampam tudo. Você não consegue ver a guia, você não vê nada. Ali você anda no escuro. E na hora que chegou na lombada, o carro voou. E eu tinha mais alguns irmãos atrás, não estava vindo para o Monte de Palheirense, o carro voou. E eu só vi o povo bater na cabeça, assim, no teto. Na hora que o carro bateu no chão, a luz do óleo acendeu, na mesma hora. Aí eu parei o carro e falei: e agora, o que a gente vai fazer? A luz do carro do óleo está acesa, se a gente andar, eu posso. Eu falei: vamos embora. Não é nada meu mesmo, vamos embora. A gente fomos para Palheirense com a luz do óleo acesa. Ficamos lá, oramos, buscamos o Senhor, voltamos para casa com a luz acesa. Resumidamente, eu estourei o motor do carro, irmão. Aí eu lembrei do irmão. Falei: tomara que esse irmão não tenha jogado uma praga no meu carro para estragar o meu carro. Falei: você está interessado em comprar o meu carro ainda? Claro que eu quero sim. Então, está à venda agora. Estou vendendo. Quer? Se você quiser, fala logo, porque tem outro que está na frente aí. Na hora, ele: não, eu quero. Eu falei: então vamos lá. Falei: só que tem um problema. Sim, coisa boba, besteira. Assim, simples, que dá para você resolver. Estourei o motor do carro. Coisinha boba, besteira.
Aí ele, não, vou comprar. Aquele era mecânico. Aí eu falei, não, eu resolvo. Tá, leva logo, pelo amor de Deus. Aí ele levou, me deu dinheiro. Então eu quero que você entenda que tem coisas na nossa vida que você pode vender, irmão. Às vezes a gente fala assim, nossa, você vendeu o terreno por esse valor? Não, eu vendi. Nossa, mandava para você ter pedido mais. Vendi. Agora tem coisas, irmão, que não tem preço. Tem muito valor para nós. A gente não pode vender a nossa família. A gente não pode vender o nosso casamento por proposta de ninguém, irmão. Porque as propostas, elas vão vir. Elas vão elogiar, dizendo, olha, é bom, tal, legal. Quer trocar? Te dou coisa melhor do que essa. Então, as propostas, elas vão vir todo dia para você. Para você trocar a vinha que Deus te deu. Então, qual é o preço dos seus filhos? Qual é o preço do seu casamento? Qual é o preço da sua salvação? Eu vi um rapaz falando assim, todo mundo tem o seu preço. Porque ele ofereceu, te dou 10 mil. Aí o rapaz fala assim, não quero 10 mil. Não está à venda. Aí ele fala, não, está sim, todo mundo tem o seu preço. É que eu não cheguei no valor ainda que você quer. Na hora que eu chegar, você vai ficar balanceado e vai vender para mim. Não tem preço isso não vou vender não. Você é louco, você acha que eu vou vender? Não, todo mundo tem o seu preço. Qual que é o seu? Não está à venda. 20 mil. Não está à venda não. Não vou vender não. 30 mil. 30 mil? 30 mil. Não está à venda não. Não. 50 mil. Leva. As pessoas, elas dizem que não tem preço até chegar ao valor que elas querem o preço. Um jovem, ele foi pedir uma moça em namoro. E ele falou assim que parecia que ele estava passando por uma entrevista de emprego, uma entrevista de trabalho. Ela perguntou assim, quanto você ganha? Qual é o seu carro? Você tem casa? É um apartamento? Onde é que é a sua casa? Ele estava sentindo como se estivesse passando por uma entrevista de emprego, de trabalho. E ele só foi pedir ela para namorar. Quanto que você ganha? Quanto você tem na sua conta bancária? Você tem cacife para me sustentar? Eu falei, pelo amor de Deus, é só um namoro. É só um namoro. Aí sabe o que ele entendeu? Que tem pessoas que têm preço. E tem pessoas que têm valor. Porque o valor daquela mulher era quanto que ele tinha na conta bancária. O valor daquela mulher era o tamanho do carro que ele tinha. O valor daquela mulher era o tamanho da casa que ele tinha. Mas tem pessoas, irmãos, que não tem valor. Tem preço. Tem pessoas que elas têm tanto valor para a sua vida que você pode morar num colchão de solteiro que ela está do seu lado, irmão. Ela não está se preocupando quando você tem na conta bancária, se você é rico. Não. É uma pessoa que ela não está se preocupando com quanto você tem na conta. É uma pessoa que você tem que dar muito valor. Porque é uma pessoa que não tem preço. Ela só está com você, ele só está com você porque ele te ama assim. Eu lembro que tinha um parente que falava para minha filha assim, olha, você é uma garota muito bonita, olho azul, branca. Quando você for casar, casa com ricão. Casa com quem? Com o ricão. Só que quando a pessoa ela se relaciona com alguém por
por causa dos bens materiais, por causa dos valores. Quando surgir alguma dificuldade, ou a tal da crise, né, que sempre fala aqui no Brasil, essa crise bater na vida dele e ele ficar sem eira e nem beira, essa mulher vai abandonar ele. Porque ela foi atrás dele por causa do interesse financeiro. Então, enquanto ele tem dinheiro para bancar ela sempre vai estar com ele. É o amor da vida dela. É o good dela. Mas no momento que ele não tiver nada, ela pega a malinha e vai embora. Porque esta mulher, ela não tem valor. Tem preço. Então eu te pergunto nesta manhã, qual é o valor do seu filho? Qual é o preço do seu filho? Qual é o preço da sua casa? Qual é o preço da sua salvação? Qual é o preço? Será que se alguém chegar com uma proposta para você, você vai ficar balançada? Não está dando certo o meu casamento mesmo? Olha que proposta boa agora aqui, diante de mim. Nossa, que gato. Proposta boa. Não, o casamento não está bem mesmo, então. É a proposta do diabo. Aí você fica balançado com a proposta. E aí você faz o quê? Você deu o preço para o seu casamento. Você deu o preço para a sua salvação. Você preferiu as coisas da terra do que as coisas do céu. Pastora, Mateus 4, versículo 8. Pode ler, pastora. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos o reino do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei, se prostrar-me e adorareis. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só ele servirá. Amém, irmãos? Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Para ser o quê? Tentado. Aí veio a pedra. Já falou: transforma essa pedra em pães para que você possa se alimentar. E ele diz: nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo vai, pega Jesus, leva até um alto monte e fala assim: tudo isso te darei. Tudo isso o quê? Te darei. O que faz brilhar os seus olhos? Uma casa no Alphaville? O que faz brilhar os seus olhos? Um carro da última geração? O que faz brilhar os seus olhos? Ser famoso, ser conhecido? O que faz brilhar os seus olhos? O diabo leva Jesus até o monte e fala: tudo isso eu te darei. Tudo que você quiser. Eu só quero uma coisa sua: que você proste diante dos meus pés e me adore. Até para Jesus veio uma proposta, irmão. O diabo queria que Jesus prostrasse aos pés dele, e ele daria tudo aquilo para ele. Aí eu pergunto: já não era de Jesus, irmão? Já não era de Jesus? Então, a proposta que o diabo faz é para te iludir, mostrando para você que ele tem coisa melhor para te dar, mas o que você já tem já é o melhor, porque foi o próprio Deus, foi a herança de seu pai que te deu. Qual é o valor da sua vinha, irmão? Qual é o valor da sua vinha? O que faz brilhar os seus olhos? Uma droga? Qual é o valor da sua vinha? Uma bebida? Uma cachaça? Qual é o valor da sua vinha? Uma noite? 10 minutinhos lá? Qual é o valor da sua vinha? O dinheiro? A sua conta bancária?
Qual que é o valor da sua vinha? Fama? É isso que você quer? É tudo isso que você quer? O diabo te dá. Mas ele quer a sua vinha em troca. Ele quer a sua herança em troca. Tudo aquilo que Deus te deu, Ele quer que você dê para Ele. O valor da sua vida é uma droga? É uma noite? É dinheiro? É fama? O que faz brilhar os seus olhos? O diabo vai te dar, mas ele quer a sua vinha em troca. Fala para você mesmo: a minha vinha não está à venda. Versículo 3. Volta lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. O que Nabote está nos ensinando? A herança que Deus te deu não tem preço, tem valor. Então tudo que Deus te deu tem valor, irmão. O diabo ele vai vir todos os dias fazer proposta para que você venda a sua vinda. Mas você vai dizer para ele: a minha vinha não está à venda. Fale para você, fala: a minha vinha não está à venda. Amém, irmãos? Bate palmas para Jesus. Se coloquem de pé. A sua vinha vale muito mais do que qualquer coisa deste mundo. Com a presença você conquista, sem a presença você só vai adquirir, mas logo logo perde. Com a presença permanece. Eu ali atrás, eu até comecei a chorar, porque quantas propostas veio para a pastora. Quanta proposta, muitas vezes, para nós fazer coisas de errado. E eu lembrei uma vez que um pastor chegou em mim, no meu esposo, e falou para a gente assim: fica do nosso lado, porque se vocês ficarem do nosso lado, vocês vão longe. E aí ali eu vi o próprio diabo falando na boca daquele homem. E eu falei: meu Deus, a unção que o Senhor me deu, os dons que o Senhor me deu não está à venda. Eu e meu esposo apartou daquelas pessoas, saímos de perto. Hoje essas pessoas não estão mais na presença de Deus, porque as coisas de Deus, ela é certa, ela não é errada, não tem mentira, não tem engano. Então quando vir proposta, irmão, se afaste. Prefira a presença. Ai, pastora, mas eu preciso desse dinheiro. Ai, pastora, mas eu estou precisando disso. Não se preocupa, porque na vinha ela tem fruto. Na vinha Jesus, ele supre as necessidades. Agora, se você vender, vai chegar o dia da cobrança, como a fatura chega.